Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Immigration SA, onde a gente fala dos bastidores da fronteira. E hoje nós vamos falar sobre o famoso Caicai. Sim, gente, o Caicai ele é famoso. Ah, mas eu não conheço o Caicai. Bom, se você não conhece o Caicai, então assista às nossas aulas aqui sobre o Caicai. Nós temos uma aula falando sobre a diferença do Caicai e da rota por fora. E também temos um vídeo que mostra os pontos da fronteira onde esses imigrantes ilegais realizam a travessia. Essa aula de hoje sobre o famoso Caicai é justamente para explicar aos brasileiros, principalmente os brasileiros, que está crescendo muito a entrada de vocês aqui pela fronteira e nós precisamos conversar sobre isso. Mas antes da gente seguir esse vídeo, eu preciso que você se inscreva no nosso canal e coloque aqui a sua dúvida nos comentários, que a nossa equipe responde todos os comentários de vocês. Lembrando que a gente não incentiva a imigração ilegal pela fronteira, porque nós atuamos aqui nas ONGs que escolhem esses imigrantes que estão na busca de asilo. Então não deixe de acessar também o nosso site do National Project Immigration e Immigration Guide, tá ok? Roda a vinheta aí. Bom, para você que não conhece esse termo do Caicai ou então nunca escutou esse termo, ele é um termo usado para pessoas que entraram ilegalmente pela fronteira dos Estados Unidos por uma rota considerada uma rota mais tranquila, menos perigosa, em relação à rota por fora, que é aquela rota do deserto. Então, nos últimos 5 anos, a gente tem visto essa modalidade de entrar nos Estados Unidos crescer muito. E isso, gente, tem acontecido dentro da comunidade brasileira, ao ponto que no ano passado o índice de brasileiros entrando no México e cruzando a fronteira para os Estados Unidos aumentou tanto que o governo americano praticamente forçou o governo mexicano para que eles voltassem a pedir visto de cidadãos brasileiros que queiram entrar no México. Vocês sempre colocam aqui nos comentários, quando que o México vai deixar de cobrar visto? Então, gente, como a crise migratória está ganhando muita força nas mídias devido ao ano de eleição, que é um assunto que eles sempre batem, os políticos, é provável que o México vai continuar sim exigindo o visto de brasileiros. Isso deve acontecer, deve cair lá próximo da Copa do Mundo, que a gente já tem um vídeo aqui falando que o visto deve ficar mais fácil. Bom, então por que as pessoas acabam aceitando a entrada pelo Caicai? Muitas pessoas elas são iludidas pelos coiotes e vídeos dos youtubers e também vídeos do TikTok e eles não sabem e não entendem a real situação do Caicai. Eles acham que entrar pelo Caicai é simplesmente mais uma forma de entrar pelos Estados Unidos, que você vai acertar a sua vida aqui e seguir a sua vida normalmente depois que você entra. Aí, as pessoas que não querem aceitar a situação do Caicai colocam aqui nos comentários: mas esse canal aqui é contra os imigrantes. Nossa, você está falando essas coisas negativas sobre o Caicai. Você está tentando acabar com os sonhos das pessoas, o sonho americano. Você provavelmente odeia os imigrantes. Você é filho de imigrante, você é filho de ilegal e você está contra a gente. Bom, gente, vamos deixar uma coisa bem clara. Eu já gravei um vídeo aqui falando da minha história e eu tenho muito amor e respeito pela minha cultura e pelo meu povo. Eu tenho muito respeito quem atravessa a fronteira, até porque eu trabalho nas ONGs que acolhem esses imigrantes. Mas a gente precisa falar a verdade para vocês. É justamente a razão que a gente gosta de vir aqui e dar informações corretas sobre o sistema de imigração. Porque quando uma pessoa decide entrar pela fronteira ilegalmente, você está jogando no lixo qualquer chance no futuro que você possa ter para se legalizar. E as pessoas acham assim, mas eu conheço uma pessoa que foi pelo Caicai, ou então pessoas que entram pela fronteira e a imigração dos Estados Unidos deixou essa família entrar. Mas dá para viver, isso tudo é mentira. Gente, entenda que quando você entra pela fronteira na modalidade do Caicai, você paga um alto preço para um coiote, podendo chegar até 50 mil dólares, o que corresponde a mais ou menos 250 mil reais aí no Brasil. Nessa travessia, o coiote ele compra a sua passagem do Brasil para o México e também compra as passagens que vão te levar até a fronteira e te colocam na mão de traficantes aqui, dos grandes cartéis do México, que vão te ajudar a fazer a travessia. Na verdade, eles vão te deixar na fronteira para você caminhar e se entregar para a polícia. Isso é o Caicai. Você se entrega na polícia,
fala que não pode voltar para o seu país de origem e precisa de suporte. Ah, mas você não está entrando com visto. Você, na verdade, muitas das vezes você não tem nem passaporte para entrar aqui nos Estados Unidos. E isso, gente, é um crime de invasão de Estado. Se você entra sem visto, na verdade, você não está autorizado a vir para os Estados Unidos. Isso é crime, isso é um crime federal. Ah, a fronteira está aberta. A fronteira, a gente sempre fala, a fronteira só está aberta para quem tem visto. Você está se arriscando. Aliás, logo na fronteira, você pode ser enviado de volta e todo aquele dinheiro que você gastou, você pode perder. Existem várias obrigações bem clandestinas com isso e você nem consegue atingir o objetivo de chegar aqui dentro dos Estados Unidos. Ou então você vai entrar com uma dívida exorbitante para pagar no Brasil em dólar e você vai descobrir que as coisas que foram prometidas para você não são verdade. Uma das coisas que nós escutamos, muitas pessoas vêm falar depois de entrar nos Estados Unidos, é que o Coyote falou que quando eu chegasse aqui, eu teria permissão de trabalho. Isso é mentira. Uma vez que você chega aqui nos Estados Unidos, não automaticamente você vai ter uma permissão de trabalho. Aliás, a única forma que você pode vir a ter uma permissão de trabalho é se você tem um caso válido de asilo. A gente já tem vídeo sobre isso aqui no canal, pesquisa aí. Aí você se pergunta, então se eu entrar ilegalmente no país e eu tenho um caso válido para o asilo e eu esperar até a minha corte, que às vezes dão uma corte por um ano, corte, gente, é processo, é o julgamento aqui, tá? Que às vezes dão corte para 1 ano e meio, 2 anos e meio, eu dando entrada no pedido de asilo, então eu tenho direito a essa permissão de trabalho, não funciona bem assim. Entenda que se você escolher entrar dessa forma, você precisa imediatamente conversar com o advogado da área de imigração, porque existem várias datas que você precisa cumprir por conta dessa entrada ilegal nos Estados Unidos. E se você, por alguma razão, está entrando nos Estados Unidos dessa forma, você tem um caso real de asilo, você precisa, então, dar entrada nesse pedido de asilo no prazo de 1 ano e esse pedido precisa ser realizado na primeira corte. E esse 1 ano ele é contado do momento que você coloca o seu pé aqui nos Estados Unidos. Muitos acham que sempre irão ter esse tempo de 1 ano. Não necessariamente. Tem situações de muitas pessoas que logo que elas chegam aqui, a corte já é agendada, então você provavelmente vai ter uma data específica dada pelo juiz de imigração, que muitas vezes vão ser menor daquele prazo de 1 ano para dar entrada no seu pedido de asilo. E isso tudo se você tiver um caso viável de asilo. Ah, mas o Coyote me explicou que eu deveria falar uma história onde eu sou perseguido lá no meu país. Gente, olha só. Quando você está dando entrada no caso de asilo e quando você vai perante um juiz de imigração e ele está revisando o seu caso, pode ter certeza que se você não tem evidência suficiente, você não tem prova suficiente para sustentar aquele pedido de asilo, aquele pedido vai ser negado. Ah, mas já estou dentro aqui dos Estados Unidos, não importa se meu pedido for negado. Mais uma vez que aquele pedido for negado, você recebe uma ordem de deportação. Ah, gente, mas isso não funciona assim não. O advogado que o Coyote me indicou disse que eu posso apelar esse pedido. Sim, você pode apelar, mas se você não tiver nenhuma prova adicional para mostrar ou qualquer argumento adicional para lutar por aquele ponto, o pedido será negado novamente e a sua carta de deportação estará te esperando. Nós já tivemos casos aqui, depois da pandemia, que a pessoa entrou num dia, a primeira corte foi agendada 5 meses depois, e depois a outra corte foi agendada 3 meses depois, e depois antes de 1 ano e meio, gente. O processo já estava finalizado. Isso nem tinha passado 1 ano e meio, desde o início do caso, e a pessoa já estava numa situação bem mais precária do que entrou aqui nos Estados Unidos, porque recebeu uma ordem de deportação e estava pagando a dívida do Coyote ainda. Então, gente, o Kaikai ele não é uma oportunidade de entrar nos Estados Unidos de uma forma mais fácil. O Kaikai ele é crime federal aqui nos Estados Unidos. Os Coyotes te iludem com informações falsas. Você acaba acreditando que o Kaikai é uma alternativa para entrar nos Estados Unidos. Tem várias situações que o Kaikai aliás, a situação que vai trazer mais problemas e puxar mais dificuldades para o seu futuro imigratório nos Estados Unidos. Muitos acham que é só não ir nas cortes, simplesmente não comparecer às cortes, você vai ter uma ordem de deportação. Ah, mas eu conheço um monte de gente que vive aí assim. Olha,
cada um com seu cada qual. Agora, juridicamente falando, o momento que você não comparece à corte, você recebe uma carta de deportação, você está complicando a sua situação dentro dos Estados Unidos. E para você que é pai e trouxe seu filho pelo Caicai, porque a gente sabe que com criança pequena é mais fácil entrar pelo Caicai, quando você vem para os Estados Unidos pela fronteira com seu filho e você não comparece nas suas audiências e você recebe uma ordem de deportação, enfim, e todas essas coisas acontecem, você não está somente afetando a sua vida, você também está permanentemente afetando a vida dos seus filhos. Seus filhos até podem ir para a faculdade, mas eles não vão ter acesso a muitos recursos para ir para a faculdade. E mesmo você pagando pela faculdade dos seus filhos e tudo mais, você pode até pagar pela faculdade deles. E quando eles se formarem, você acha que eles vão trabalhar com o que eles se formaram? Negativo. Como que eles vão trabalhar se eles não terão uma permissão de trabalho? Sem o Social Security, o Permit to Work, você não exerce profissão nenhuma aqui nos Estados Unidos. Ah, mas é só meu filho casar com um cidadão americano. Sim, mas o processo do seu filho vai ser completamente diferente, porque ele já tem acesso à carta de deportação que foi emitida lá para você, para sua esposa e para os seus filhos, e não foi cumprida, porque os pais insistiram em ficar aqui nos Estados Unidos. Provavelmente será um caso que vai demorar mais ou menos 7, 8 anos para eles conseguirem chegar nos finalmente. E não só isso, ainda corre o risco de que eles terão que passar algum tempo no Brasil para cumprir o perdão. Enfim, gente, são muitos e muitos fatores que podem, na noite para o dia, não somente mudar a sua vida, mas também dos seus filhos, pelos quais você está tentando mudar a vida para melhor, tentando vir para os Estados Unidos pela fronteira através do Caicai. Pense muito sobre tudo isso. Eu tenho a obrigação de te dar todos os fatores e todos os fatos que você realmente tenha oportunidade de tomar a melhor decisão para você e para sua família, tá ok? Não deixe de se inscrever no nosso canal, ative as notificações, curta esse vídeo, compartilha para quem está pensando em vir pelo Caicai e coloque aqui a sua dúvida nos comentários que nós respondemos todos vocês. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.